Ó Senhor, quando saístes com o povo caminhando à sua frente, habitando no meio deles, a terra estremeceu e orvalhou o próprio céu. Aleluia. Hoje, dia 29 de maio de 2025, quinta-feira da sexta semana da Páscoa. A igreja também faz memória hoje de São Paulo VI, Papa. Quem vos fala é o Padre Diogo Maciel. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Pouco tempo ainda e já não me vereis, e outra vez, pouco tempo e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram então entre si: O que significa o que ele nos está dizendo? Pouco tempo e não me vereis, e outra vez, pouco tempo e me vereis de novo, e eu vou para junto do Pai. Diziam, pois, o que significa este pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo. Então disse-lhes: Estais discutindo entre vós porque eu disse: Pouco tempo e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis? Em verdade vos digo: vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia de hoje mostra Jesus se despedindo dos seus discípulos e os encorajando para a missão, mostrando que a tristeza da sua partida será passageira, porque depois virá uma alegria incomensurável, pois ele estará sempre presente por meio do Espírito Santo que animará seus discípulos na missão. A primeira leitura de hoje relata Paulo dando demonstração desta presença de Jesus na sua vida e ações. O texto mostra o cuidado da missão, com alegrias e tristezas, conquistas e fracassos, mas mostra também um dado fundamental. O discípulo de Jesus deve perseverar sempre, independentemente de as coisas caminharem bem ou não, pois só quem persevera, a exemplo de Paulo, obtém resultados satisfatórios que são geradores de alegria. Paulo se une aos expulsos de Roma, Áquila e Priscila, e com eles forma uma equipe de missionários que se esforçará para convencer judeus e gregos de que Cristo é de fato o Messias. Paulo e seus companheiros encontraram muita resistência e rejeição, mas não desistiram da missão. Sacudiram as vestes quando foram rejeitados, indo ao encontro dos pagãos. O gesto de sacudir as vestes lembra a recomendação de Jesus para que os discípulos tirassem até o pó das sandálias nos lugares em que não fossem bem recebidos. Isso significa não deixar que os obstáculos e rejeição atrapalhem a missão, e é também um modo de mostrar que não dão importância a este tipo de reação e que não perdem tempo com coisas irrelevantes ou negativas, pois Jesus queria que os discípulos levassem e guardassem consigo apenas as coisas boas. As coisas ruins devem ser descartadas ou deixadas nos lugares onde elas estão. Podemos entender deste modo o gesto de tirar a poeira das sandálias e sacudir as vestes. Devemos sacudir as nossas vestes quando não somos compreendidos na missão, quando encontramos rejeição e até mesmo perseguição. Esses lugares e pessoas devem ser deixados de lado. Quando isso acontece, devemos ir para outros lugares, onde a palavra de Deus seja bem acolhida. Paulo fez isso quando decidiu ir ao encontro dos pagãos, os quais acolheram com interesse seu anúncio e receberam o batismo. Desse modo, foi se formando a comunidade de Corinto, a qual Paulo dedicou, entre tantos trabalhos, duas belas cartas. A partir disso, vemos que a recomendação e constatação de Jesus no Evangelho de hoje vai se confirmando. Alegrias e tristezas se alternam em nossa vida, e na missão não é diferente. Se no momento ficamos tristes porque o que planejamos não deu certo, novos caminhos se abrem e conquistas são obtidas, alegrando o nosso coração e o de todos os que estão irmanados conosco numa mesma causa. Na missão e na vida de um modo geral, há muitos em que as coisas estão claras, há momentos, né, em que as coisas estão claras, e há também outros em que ficam escuras. São os momentos de luzes que podemos perceber e também momentos de sombra que se alternam.
Quem tem no coração a certeza da presença do ressuscitado, do Espírito Santo, não desanima nem se entristece nestes momentos de sombra e consegue vislumbrar a luz, mesmo que ofuscada pelas trevas. Assim, os obstáculos serão vencidos e o projeto missionário vai se concretizando. A alegria retornará no seu tempo certo e o coração se encherá de esperança. Isso Jesus diz para os seus discípulos no Evangelho de hoje. Quem crê age como Paulo e seus companheiros, firmes e fortes na missão. Vale lembrar a pandemia do coronavírus que abateu impiedosa sobre o mundo inteiro e que provocou então tristeza, sofrimento e muita dor. Isso aconteceu quando a humanidade fazia planos venturosos para o futuro. Ninguém esperava que as coisas chegariam a esse ponto com tanta rapidez. A maior dificuldade, contudo, é que nem podemos hipotetizar quanto tempo suas sequelas ainda vão nos manter submissos e impotentes, e quando voltaremos a uma vida plenamente normal. Pela primeira vez depois de séculos, sentimos-nos inertes e acuados. E tudo isso logo agora que o homem havia imaginado ter finalmente colocado sob seu domínio as forças da natureza, sujeitando-as aos próprios caprichos. Irmãos e irmãs, como estávamos enganados. O ambiente geral entre os discípulos, quando se aproximava o momento da paixão do Senhor, conforme nos informa o Evangelho de hoje, era também de grande sofrimento. Tristes, combalidos e infelizes por causa do anúncio de sua iminente partida, seus amigos mal conseguiam conviver com a ideia de que não poderiam mais contar com a tão significativa companhia do seu Senhor. Por isso discutiam entre si sobre suas últimas palavras. Ele, porém, lhes assegurou: Vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. No primeiro momento, os discípulos sofreram, mas a tristeza pela partida do Senhor será substituída pela exultação de sua presença perene e contínua no meio dos seus, que recebem agora do próprio Jesus a garantia. Caberá ao Espírito Santo, que será enviado sobre os discípulos, animá-los e reconfortá-los. Por isso, hoje, com fé verdadeira e unidos ao místico São João da Cruz, cada um de nós pode também repetir: Senhor Deus, vós não vos afastais de quem não se afasta de vós. Como posso dizer que sois um ausente? Que Deus esteja contigo, te guarde e te proteja neste dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, de São Sebastião, do Beato Donizete Tavares de Lima, desça sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A você, meu forte abraço.